Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam todos muito bem-vindos para mais esse encontro aqui no nosso canal. Eu sou Alberto Baier, sou dirigente, sacerdote do CEDU, Centro de Estudos e Desenvolvimento Umbandista, da cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje eu venho aqui para conversar sobre um tema que eu considero um dos mais importantes, porque ele faz e diz respeito à base, né, de doutrina, de conhecimento, de princípios do médium logo que ele chega na Umbanda. Nós estamos falando dos preceitos, né? O que é o preceito, para que serve o preceito e por que nós devemos segui-lo, né? Essa é uma pergunta, ou são algumas perguntas que são recorrentes. Muitas vezes as pessoas procuram e vêm fazendo essas indagações. O que é o preceito? Preceito nada mais é do que um conjunto de pensamentos, de ações, né, que precedem uma gira de Umbanda, né? Nós estamos falando especificamente daqueles preceitos que antecedem uma gira de Umbanda. Existem outros preceitos sim que devem ser seguidos muitas vezes pelos médiuns quando ele está fazendo alguma preparação, alguma firmeza, etc., né? Mas aí é específico, né? São conforme a coroa, conforme os orixás daquele médium. Nossa conversa é para aqueles preceitos do dia a dia, né? Então, o que é o preceito? É esse conjunto, né? É um conjunto de ideias positivas, um conjunto de ações positivas, é o conjunto de pensamentos positivos, né? Que antecedem a uma gira de Umbanda. Para que serve isso? Ora, serve para que o nosso campo mediúnico, né, comece já horas antes de um trabalho, ser preparado, estar buscando uma equalização com as vibrações do astral, com os nossos guias, com os orixás, que dali a algumas horas vão estar presentes trabalhando dentro das nossas giras, né? E por que nós devemos seguir esses preceitos? Muitos dizem que é porque a casa, né, traz isso na sua doutrina e que então é dever, é obrigação do médium seguir. Eu concordo e fico feliz, né, toda vez que nós encontramos casas, terreiros de Umbanda que se preocupam com isso, né, que passam esse ensinamento para os seus médiuns. Mas eu acho que o preceito ele é antes de uma condição doutrinária dessa ou daquela casa. Eu acho que ele está mais ligado com a consciência do médium, né, com a sua responsabilidade. Se ele sabe que 24 horas antes de um trabalho, né, os preceitos pedem que ele evite sexo, bebidas alcoólicas, pensamentos e palavras negativas, locais, né, de grandes aglomerações, que ele de repente evite participar de festas, de comemorações, sabe, onde tem muita agitação, muita coisa, nas 24 horas que antecedem os trabalhos. Porque são locais ou são situações, né, porque aonde as nossas vibrações acabam se misturando com as vibrações daquela coletividade que ali está, ou então as nossas vibrações elas acabam perdendo um pouco da sua origem, né, positiva, quando nós ingerimos bebidas alcoólicas. Quando o sexo é praticado também, as pessoas fazem, mas o sexo entre o homem e a mulher, a questão não está se é pecado ou se não é pecado, não é essa a questão. A questão é o dispêndio de energia e a troca de fluidos que existe entre o parceiro naquele momento ali, né? E isso não se desfaz do corpo espiritual, do corpo mediúnico, do médium, em 1, 2, 3 horas. Então a gente sempre pede, solicita para que os médiuns tenham esses cuidados. Quando esses cuidados não são obedecidos, não são seguidos, ou quando o médium não tem essa consciência,
nós temos que entender que esse médium ele fica à mercê, né, do ataque do baixo astral. Alguém pode dizer assim, mas o médium é cabeça fraca, ou talvez ele esteja num terreiro onde não tenha firmeza. Acho que não tem nada a ver com ser cabeça fraca, ou muito menos com o terreiro não ter as suas firmezas. Acontece que nós somos responsáveis pela geração de energia que cerca o nosso corpo, tanto o físico quanto o espiritual. E compete a nós escolher que tipos de energias nós vamos gerar, se positivas ou se negativas. Se positivas e nós somos espiritualizados, nós vamos receber o quê? A visita, nós vamos receber a aproximação de entidades com suas energias positivas, entidades evoluídas, etc, etc, que já estarão nos preparando para o trabalho mediúnico dali a algumas horas. Por outro lado, se eu abro essas portas, né, negativas e começo a oferecer ao universo essas energias negativas geradas dentro de mim através do meu livre-arbítrio, das minhas escolhas, né, naqueles instantes, o que é que vai se aproximar do médium? Né? São espíritos do baixo astral, são espíritos que se alimentam dessa negatividade, né? E por várias razões, inclusive nós temos aqui no canal, eu tenho lá um vídeo que eu já postei alguns meses atrás falando a respeito dos obsessores, tipos de obsessores. Dá uma olhadinha lá que você vai entender melhor o que eu estou dizendo, né? E então tudo gira em torno de decisões, tudo gira em torno do médium escolher o que ele quer. É importante ele ter a consciência de que se ele se propôs a participar de uma religião, onde tem como princípio básico, né, onde tem assim como a joia rara, né, da coroa, a reforma íntima. E se muitas vezes nós, médiuns, acabamos chegando na Umbanda pela dor, pelo sofrimento e não pelo amor, pela simpatia, é porque as nossas atitudes, as nossas escolhas não estavam nos fazendo bem. E aí nós temos que olhar se ali no meio não tem aqueles excessos, né, que o preceito nos pede, nos indica, nos orienta que a gente comece a adotá-los, né? E é por isso que eu digo, o ideal não é você cumprir preceitos 24 horas antes de um trabalho ou depois de uma gira. O ideal é que você pratique isso mais vezes, né? De forma que você consiga beber a sua cerveja, a bebida da sua preferência, mas de forma controlada, de forma que você tenha as relações sexuais com seu parceiro, com sua parceira, mas de forma sadia, né? De forma que os seus pensamentos, os seus gestos, as suas palavras, as suas atitudes sejam sempre de incentivo, né, para com o próximo. Isso tudo vai se tornando uma rotina, um hábito, né? É aquilo que nós falamos sempre assim, a Umbanda exige o que do médium? 3 coisas, né? Disciplina, disciplina e disciplina. E dentro de todo esse conceito, né, dentro de toda os preceitos que nós falamos, obviamente que sem disciplina nada pode acontecer. Mas aí também existem algumas situações que eu não vou aqui dizer que apenas o médium é o responsável por aquilo. Tem terreiros que, infelizmente, ainda os seus dirigentes não se atentaram, sabe, para a importância de doutrinar, de ensinar os seus médiuns a respeito dos preceitos, né? E eu me refiro não só aos preceitos, aqui eu estou falando daquilo que antecede, né? Mas eu vou falar um pouquinho daquilo que vem logo após o término de uma gira. Porque se as entidades estão trabalhando com o médium já há horas antes de uma gira, certo? Preparando aquele médium, preparando o seu corpo mediúnico, né? O seu aparelho mediúnico para que ele possa trabalhar e, enfim, praticar, né, a sua tarefa durante a gira. Ao terminar uma gira, essas entidades continuam o seu trabalho e esse trabalho ainda está ligado
ao médium, ao seu aparelho mediúnico. Então tem casas, por exemplo, que termina a gira, o médium pode fazer o que ele quiser, ele pode ir para festinha, ele pode ir para baile, ele pode ir para boate, ele pode beber, ele pode fazer o que ele quiser. O pai de santo, a mãe de santo tá nem aí, a minha parte eu já fiz. O risco é o mesmo, tanto das horas que antecedem, quanto das horas que acontecem, que vêm após o término de uma gira. É a mesma situação, nós temos que continuar em vigilância de pensamentos, de atos, de palavras, né? Para que esses espíritos iluminados que trabalham com o médium, que trabalham na casa, para que eles continuem utilizando das energias positivas do médium, para que muitas vezes essas energias estão lá trabalhando uma mironga para alguém que foi atendido durante os trabalhos. E tem casas que, não, agora vamos tomar nossa cerveja, aí é porta aberta para obsessores. Quero deixar claro isso para vocês. Eu não descobri a pólvora, né, mas qualquer um que queira estudar um pouco a respeito do assunto vai encontrar aí na internet dezenas e dezenas de vídeos corroborando com o que eu estou dizendo para vocês. Todos nós, na verdade, deveríamos pelo menos ter a consciência de sermos umbandistas 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Uma vida normal de ser humano, mas sempre buscando ser um pouco melhor, buscando reparar um pouco, né, seus conceitos, as suas atitudes que lhe incomodam e que incomodam as pessoas. Enfim, e não apenas ali aquele médium que se prepara para uma gira, vai lá e toma um banho de ervas e pronto, né? Aliás, os banhos de ervas, eu pelo menos dentro do nosso templo, eles não são exclusividade de se tomar no dia da gira, banho de descarrego, né, como a gente chama. O médium, quando orientado, sim, ele pode e deve, e é bom que ele tome seus banhos de ervas durante a semana também, porque ele tanto estará limpando o seu corpo espiritual, como ele também, conforme as ervas utilizadas, estará reenergizando o seu aparelho espiritual, a sua aura, reequilibrando os seus chakras. E isso é muito importante, né? O médium deveria buscar fazer isso mais vezes, né? A respeito, né, dos banhos de ervas. Para isso eu sugiro que, se você tem dúvida, você procure o seu dirigente, a sua dirigente, e lhe peça uma orientação nesse sentido. Eu tenho certeza que você será bem atendido, né? Mas enfim, nós estávamos conversando, esses desequilíbrios antes da gira e naquelas horas ali logo em seguida da gira, são portas abertas para que zombadores, sofredores, magos negros, enfim, todo tipo de obsessor. E aí muitos acabam com esse comportamento, né, culpando a Umbanda, culpando o terreiro, culpando o dirigente da sua casa, né? Porque aquele terreiro não tem isso, aquele terreiro não tem aquilo, porque aquele dirigente é isso, aquele dirigente é aquilo, mas ele não se dá conta que são as suas atitudes que estão trazendo para junto dele espíritos, energias ruins, negativas, e que, olha, vão acompanhar essa pessoa durante a semana inteira. E aí as coisas não vão caminhar, né? As coisas não vão se desenvolver de forma positiva como o médium gostaria que fosse, né? E interessante que é assim, porque, como eu citei há pouco, nós chegamos, a maioria chega na Umbanda pela dor. Vamos falar desses que chegam pela dor. Poxa, se eu cheguei buscando uma ajuda porque algo dentro de mim, né, não estava bacana, não estava legal, e aí então eu me apaixonei por aquela religião e descobri a mediunidade, descobri os guias, descobri os orixás, e, enfim, fui mordido pelo amor, pela bênção, né, por esse bichinho que traz essa coisa maravilhosa, né, dentro de nós, que é a Umbanda.
Tudo isso, num primeiro momento, a pessoa sente. Esse médium, essa pessoa, quando ele chega na Umbanda, ele sente. Mas aí eu não sei porquê, se é porque as casas, de repente, não têm doutrina, ou se o médium é desinteressado, ou alguma coisa acaba faltando, né? Porque vão se passar 6 meses, 1 ano, 2 anos e o médium continua o mesmo. Ele só lembra da gira no dia da gira, aí ele vai ver sua roupa de santo, aí ele vai ver se ele tem a vela do anjo da guarda para levar. Aí quando começa a gira, ele está preocupado que horas vai terminar a gira, ele já está imaginando onde é que ele vai passar, né, para comprar uma cerveja, comprar uma bebida, um negócio para levar para casa, ou para levar para casa de alguém e fazer uma festinha. E aí a tal da reforma íntima, a mudança de atitude, de conceitos, etc., ela não acontece, né? E são pessoas que, na verdade, vivem assim como uma roda gigante, né? Uma hora estão aqui embaixo, devagarzinho, vêm, sobem, e quando estão aqui em cima, se esquecem que a vida é uma roda gigante, né? E você tem que entender que essa curva, essa baixa, ela nos leva para lá para a gente se reformar, para a gente se reavaliar, né? E não para repetir os erros, e não para ficar patinando, né? E aí não mudam, entende? Não se esforçam, culpam tudo e a todos, são pessoas assim, muitos até assim, a gente pode dizer que fracassados, se não na vida, mas como médium, é muito triste ver isso, né? E dificilmente acabam trazendo para si ou chamando para si a responsabilidade, vão sempre dividir responsabilidades, vão sempre dizer que a culpa é do terreiro, que a culpa é do dirigente, que a religião não era tudo aquilo que ele imaginava, que enfim, coisas, sabe, o seu irmão da corrente, a sua irmã, e aí começa aquelas picuinhas, né? E o que o médium deveria fazer mesmo era olhar para dentro de si e aceitar, né? Aceitar que ele precisa se renovar, ele precisa dar uma olhadinha no que ele pode melhorar, não para os outros, mas para si, né? Conversando às vezes com pessoas a respeito das suas pessoas, mas então o senhor não é contrário que a pessoa termine uma gira, então ela não pode ir no aniversário, ela não pode de repente pegar uma cerveja e chegar em casa, sentar com o companheiro, com a companheira, ou com um filho, uma filha de maior, lógico, né? E comentar sobre a gira, etc. Veja bem, desde que haja consciência, desde que haja um controle, desde que a pessoa não seja controlada por esses vícios, não tem problema. Agora, se é médium iniciante, o que é o médium iniciante? É aquele médium que ainda está no desenvolvimento, começando a rodar, a girar, né? Não sabe ainda quem é seu guia de frente, automaticamente esse guia de frente não se identificou, ponto riscado, ponto cantado, etc. Esses médiuns são, por natureza, atacados por obsessores, porque são daqueles dentro da corrente o alvo mais fácil, mais frágil para os obsessores, seja em que nível de obsessão, de obsessores nós estivermos falando. Volto a dizer, tem um vídeo aí no canal falando sobre os obsessores. Por quê? Porque esses espíritos, né, do baixo astral, eles fazem de tudo para afastar o médium iniciante da corrente. Aí começam a mandar, né, aquelas mensagens, né, que depois aquela forma pensamento, né, aonde acaba se tornando uma realidade, aí ele começa a falar, fazer coisas e tirar conclusões precipitadas que vão gerar conflitos e desgostos de um lado, de outro, e quando você vê, o médium se afastou, ou seja, o obsessor, né, venceu pela fraqueza do médium, venceu muitas vezes pela falta de apoio de orientação do seu terreiro, pela falta de orientação de doutrina por parte do seu dirigente, da sua dirigente, né? E assim essa pessoa
tirada de dentro de um caminho a qual ela chegou ali a duras penas, pela dor muitas vezes, né? E pela dor ela vai ser novamente sacada dali. E aonde os preceitos começam a dar essa base, começam a dar essa segurança espiritual através dos banhos, das ervas, da vela do seu anjo da guarda, da firmeza do seu anjo da guarda, através das suas orações, né? Através dos seus pensamentos positivos, através dos seus gestos, através da sua autoanálise, né? Com humildade, de forma sábia, né? Sabendo reconhecer seus pontos fracos, seus medos, sabendo reconhecer seus erros, tendo a humildade de repará-los sempre que possível, né? Sempre existe uma forma. Então o preceito ele engloba todo esse conjunto. Não é exatamente algumas horas antes ou algumas horas depois de uma gira. Claro que essas horas que antecedem uma gira e aquelas horas logo após a gira, que elas são muito importantes, muito importantes. Por exemplo, se eu não conseguir durante 6 dias me conectar de forma positiva, seja lá por que razão, a minha semana não foi legal e eu não consegui, né, fui fraco, não fui firme, faltou minha fé, eu não consegui me conectar ao plano espiritual, fazer as minhas orações, tomar meus banhos, acender minhas velas para o meu anjo da guarda, não consegui. Mas então que pelo menos essas 24 horas que antecedem e aquelas horinhas depois de uma gira, que eu costumo dizer não giram a mais do que 12, 15 horas depois do término de uma gira, tá? Porque também o plano astral, as entidades não vão ficar aí usando, né, as nossas energias 24 horas por dia também, porque aí é demais, a gente nem estrutura mediúnica nós temos para isso. Então esse conjunto de ações, de pensamentos, etc., é que formam os preceitos, ok, pessoal? Então é uma base importante, é uma base que é um assunto que traz ao médium uma segurança. E digo de novo, independente de que se na sua casa autorizam ou não, se você é cobrado ou não, a questão de você seguir os preceitos, siga-os por você, né? Porque você precisa mudar, porque nós precisamos mudar de atitudes, de pensamentos, tá certo? Eu quero agradecer a vocês, você que já é inscrito aí no nosso canal. Convide pessoas, compartilhe os nossos vídeos, deixe aí seus comentários, suas críticas, sugestões para outros vídeos, tá bom? Eu vou gravar, quero ver se ainda hoje dá um tempinho, se não amanhã, aquela série ali de pontos inéditos eu vou gravar também e deixar aí à disposição no canal para vocês, tá bom? Que Oxalá abençoe e ilumine cada um de nós, que traga luz, bênção e proteção para as nossas famílias, para todos aqueles que estão ao nosso lado. Que assim seja e até o nosso próximo encontro.